Teremos agora mais um convidado para conversar com a gente, Marinho Saldanha, repórter do All Sport, para falar de Inter, que hoje encara o River Plate na sequência, logo mais pela Libertadores. É o jogo do ano para o Inter, né? Nesse momento, porque precisa reverter uma desvantagem do Monumental de Nunes. E na sequência a gente vai falar de Atlético Mineiro também aqui com o PVC e para fechar depois a prancheta. Boa tarde, Marinho Saldanha, seja bem-vindo. Hoje o dia promete para o Inter, hein? Promete demais, Azan. Boa tarde para ti, para o PVC, para todo mundo que está nos assistindo. Como tu disseste, é o jogo do ano para o Inter, a partida mais importante de 2023, a partir das 9 da noite no Beira-Rio, contra o River Plate. Lembrando que o Inter perdeu o jogo de ida, né, por 2-1, precisa vencer por 2 ou mais de vantagem para não depender dos pênaltis para classificação. Se vencer por um gol, vai para os pênaltis, não tem saldo qualificado, é sempre bom lembrar. E daí qualquer outro resultado da River Plate. Mas quem está em foco é esse que está na tela aí, é o Ener Valencia, que se envolveu numa polêmica depois do jogo contra o Corinthians, discutiu com o Luiz Adriano, empurrou o gerente esportivo Magrão, e eu estou aqui para contar para vocês todos os desdobramentos desse início turbulento do Ener Valencia pelo Inter. Não poupe nada e conte todos os detalhes, Marinho, fique à vontade. Vamos lá então, o Ener Valencia, essa confusão, é bom começar do começo, né, facilita começar pelo começo, porque essa confusão ela teve fato gerador no fim do jogo contra o Corinthians, uma bola defensiva que o Inter tinha que afastar, eu só não vou me recordar agora se foi um escanteio ou uma falta lateral, que o Ener Valencia, como atacante, precisa fazer a marcação na primeira trave, no primeiro poste, como o centroavante que é, só que o Luiz Adriano também estava jogando e ficou aquela dúvida, quem é que vai fazer essa marcação? O Luiz cobrou o Ener Valencia em campo e o Ener Valencia não gostou, já não tinha gostado da comemoração do gol, esperava um abraço, uma coisa mais, porque ele deu assistência para o Luiz Adriano, tinha ficado uma magoazinha, digamos assim, ali, e estourou na hora dessa cobrança. Acabou o jogo, o Luiz Adriano cumprimentou o Vanderlei Luxemburgo ali, abraçou e tal, e foi cumprimentar o Ener Valencia, que vinha até ele. O Ener empurrou os braços, assim, meio que não aceitou o abraço do Luiz Adriano, e eles começaram a discutir num tom nada amistoso. O Ener foi encaminhado ali para os vestiários, o Magrão cobrou ele também por esse comportamento, ele queria que o Ener ficasse no centro do gramado para agradecer os torcedores presentes. O Ener já estava irritado e empurrou o gerente esportivo Magrão, aquele mesmo que é ex-volante, que passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians e hoje trabalha no Internacional. Já nos vestiários houve uma reunião e o Gabriel, o volante ex-Corinthians, também foi responsável por fazer ali o meio de campo para que tudo ficasse em paz. Os jogadores se desculparam, o Ener Valencia se desculpou, o Luiz Adriano também, o Magrão participou desse encontro, pediu desculpas pela forma que cobrou, mas o que mais importante ocorreu foi no dia seguinte, quando o Magrão se reuniu com o Ener Valencia e deu uma advertência ao jogador equatoriano. O Ener não foi multado, mas ele foi verbalmente e oficialmente advertido. Isso quer dizer que, se houver uma reincidência, a situação vai ficar bem mais complicada internamente para o Ener. O presidente Alessandro Barcelos conversou com todo mundo, chamou o Ener, chamou o Magrão, chamou o Luiz Adriano e conversou com todos eles para estabelecer um clima de tranquilidade, de paz, num ambiente legal. Ele ouviu do Valencia que ele já estava com a cabeça cheia, estava irritado, porque o começo dele não foi como ele queria, porque ele fez só um gol em 6 jogos, porque ele queria a vitória, e ele perdeu a cabeça na hora de discutir ali. O Ener pediu desculpas também para o presidente pelo que aconteceu, mas a advertência está dada. Internamente, o Inter quer entender essa situação como aquela coisa de todo mundo quer ganhar e quando todo mundo quer vencer, acontecem discussões de jogo e as pessoas perdem a cabeça, tá? Esse é o ambiente que o Inter quer tomar de tudo isso que houve depois do jogo contra o Corinthians. Fato é que ficou essa situação, o Ener ganhou solidariedade do Antônio Valencia, do ex-colega de seleção do Equador, que apesar de ter o mesmo sobrenome, não é parente do Ener, né? Que postou ali que alguma coisa deve ter acontecido, que o Ener sempre foi um cara muito humilde, muito trabalhador. O Ener repostou isso nas redes sociais. O Magrão também se manifestou, dizendo que é quando todo mundo quer ganhar, essas coisas acontecem. Mas o Inter quer transformar todo esse caldeirão num combustível
para enfrentar o River Plate logo mais no Beira-Rio e reverter essa desvantagem que ficou do Monumental de Nunes. Curioso o Ener Valencia... Não, diga. Não, curioso que dentro de campo ele faz o gol, né, no jogo de ida contra o River, que abre o placar e depois o Inter toma a virada por 2-1 e, como você lembrou, deu assistência, né, nesse jogo. Então, assim, tecnicamente não é que ele não está entregando nada, mas, enfim, talvez abaixo ainda da expectativa que ele mesmo tivesse. Existe uma grande expectativa, e já antes do Ener fazer o primeiro gol, ele chegou a ouvir algumas vaias, tá? Porque ele estava há algum tempo, já eram 4 jogos atuando e ele não conseguia fazer gols. E ele é a principal contratação do Internacional, o salário mais alto do elenco do Inter. Até ele é tratado internamente como uma extravagância, porque o Inter está num processo de controle financeiro, num processo de cuidar a questão das contas do clube, não gastar demais. O presidente Barcelos é sempre muito claro nessa situação, mas com o Ener, o Inter foi até além do que normalmente poderia ir, sabe? Então ele vive um ambiente de pressão, de precisar render o que se espera dele, o que a torcida espera dele. Hoje, os 50 mil torcedores que são esperados no Beira-Rio, expectativa até de quebra de maior público, recorde desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014, porque todos os ingressos foram vendidos e tal. Os 50 mil torcedores que são esperados no Beira-Rio querem ver mais do Ener Valencia, querem ver o Ener Valencia que se espera, o protagonista que assuma essa condição nesses momentos tão complicados. Mas em campo ele está começando a engrenar, está começando a render, e existe essa esperança que ele desencante de vez contra o River. Vamos ver se isso vai acontecer hoje, porque o Inter conta demais com o Ener Valencia para tentar reverter essa vantagem do River Plate, tetracampeão da Conmebol Libertadores hoje, jogando a sua vida em busca do Tri da América. Obrigado, viu, Marinho Saldanha, pela participação mais uma vez com a gente aqui, e prevejo bastante trabalho para você hoje. Vai ter, certamente vai ter. Só para fechar, deve ter uma mudança no time do Inter, o Maurício pode entrar ali no meio de campo, no lugar do Carlos de Pena, que não está rendendo também, até foi expulso, jogou como lateral e foi expulso contra o Corinthians. Então a expectativa é que o Maurício entre no meio de campo, sendo a única alteração para enfrentar o River Plate logo mais. Sempre um prazer estar aqui com vocês, nem precisa me chamar que eu venho, viu? Um abraço.